A palavra estresse, então, vem um desgaste de um equipamento, é um termo físico. Então, essa tensão que eu sofri para vir aqui é estresse? Para mim, não, porque eu não tive desgaste. Eu tive um prazer de... eu tive uma excitação, porque também tem um termo que fala que o estresse é aquilo que te motiva, que leva a fazer. Peraí, motivação é estresse, ou seja... Então, esse processo da vida de todas as pessoas, aonde que eu tenho uma amiga que, quando alguma coisa ela não entendeu, eu falei assim, o que você quer dizer com isso? Nós temos que, para ter um bom entendimento, falar, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Isso então, é comunicação, estresse é na física, desgaste, energia gasta fazendo mais força e não conseguindo realizar o trabalho. Você pode ter, então, um desgaste onde que você quer convencer alguém e não está convencendo, então você não tem argumento. Então, aí sim, quando você não consegue realizar o seu trabalho de convencimento, de relacionamento, de entendimento, e aquilo é importante, então, aí você está sob estresse. Então, percebendo sobre isso depois do tratamento de depressão, ou seja, o que me desgastou, eu vi que a vida inteira, um primeiro fator, desde criança, eu queria ter uma casa própria. Eu queria ter o meu abrigo, eu queria ter minha proteção. Então, essa meta e não saber como atingir isso, já era um fator que me desgastava, porque eu não sabia fazer isso. Claudinha, como que você vê isso? É necessidade básica, né? Sim, sim. Que gera essa tensão, que é uma tensão saudável, né? E estresse, né, em inglês, é tensão. Né, a palavra tensão, é tensionar, puxar alguma coisa até o seu limite. Né? Então, a frustração vem do resultado não ser alcançado. Né? Então, assim, as nossas necessidades, aí quando eu digo que valeu pela nossa sobrevivência, é que esse estresse é que faz com que a gente vá buscar suprir essas necessidades, as necessidades básicas, as necessidades que nós criamos, né? Porque a gente, hoje em dia, a nossa cultura cada vez mais cria necessidades e mais necessidades. Aí não seria, então, necessidades, seriam desejos? Porque necessidade é aquilo que você não pode viver sem, nós né? olhamos como Isso, necessidade. é isso que é um problema, como né? nós interpretamos essas coisas, sabe? E isso também tem a ver com o estresse. Como que eu interpreto uma situação, como que eu vejo aquela situação, e a minha forma de ver é que vai ou não gerar estresse. O que pode gerar estresse em mim, pode não gerar nele. Isso. Ajuste de expectativa, não é? Também, né? Agora, seguir um modismo também é uma coisa muito complicada, né, Cláudia? Seguir uma moda e não conseguir seguir aquela moda também, acho uma coisa e eu vejo que hoje, para os jovens, isso é uma coisa muito frustrante, que Não gera é? muita frustração, né? Porque criam-se expectativas, modelos, né? Modas, e as pessoas têm que corresponder àquilo. E nem todo mundo vai corresponder. Justamente. Eu quero né? até te perguntar, você acha, você como psicóloga, os homens ou as mulheres têm sido mais atingidos aí por esse estresse, Cláudia? As mulheres. Cláudia! Olha, Cláudia! Cláudia está em pé, que legal. Olha, eu acho que assim, eu acho que os dois são atingidos, porque eu fico pensando assim, nós mulheres, né, existe uma expectativa hoje em cima da gente, de que a gente seja uma boa profissional, de que a gente dê conta da casa, né? Para quem tem filhos, dê conta dos filhos, ainda seja bonita, ainda esteja sempre disposta Seja para o perfeita, marido. mais ou menos assim, eu brinco né? que Tem assim, que ser aquela perfeita. esposa margarina, né? Que está sempre sorrindo, tudo lindo, Essa tudo é bom. boa. E isso gera um estresse muito grande. Eu recebo pessoas, né, mulheres no meu consultório, Certo. que estão querendo corresponder a essa expectativa. Tem que ter o corpo lindo, tem que dar conta de tudo, tem que ser excelente profissional. E isso é frustrante, porque ninguém é perfeito, né? Já os homens, eles vivenciam um outro tipo de estresse, que é no trabalho. Porque Provisão. exato, né? Assim, a questão de que ele tem que ganhar bem, ele tem que dar resultado. As empresas hoje, elas demandam cada vez mais das pessoas, e aí já não são só os homens, né? Homens e mulheres, né? Então eu vejo que assim, nenhum de nós, nenhum dos dois sexos está livre disso. Ai, Aí ó, poderia. pergunta porque a plateia quer É? perguntar também. Podemos dizer também que as crianças também estão estressadas?
com excesso de Nossa, atividade, a gente eu percebe morro muito. de pena das crianças. Elas têm escola de manhã, aí chega em casa, almoça, aí tem que ir para o balé, tem que ir para o inglês, tem que ir para a natação, tem que ir para o judô, tem que fazer o exercício, o dever de casa, né? E aí não sobra tempo para brincar. Não sobra. Que é o que nós, adultos, também devíamos aprender a fazer. Ter tempo lúdico, ter tempo para brincar, né? Dentro da nossa forma adulta de brincar. Né? E as crianças estão entrando pelo mesmo caminho que nós, adultos. Mas, na verdade, os adultos estão estressando e aí acabam transferindo isso para as crianças. Com né, certeza, Cláudia? é da nossa cultura já. Isso já está misturado. Tem que estar produzindo o tempo todo. Bom, mas a plateia quer perguntar. É Pode da concluir. malignidade que a humanidade sofre, né? É o conflito entre o ser, o estar e o ter. Esse aí é um problema. Seu nome e sua pergunta. Leonardo, a doutora falou agora há pouco da questão que o estresse pode desencadear mal até mesmo para a saúde. Né? Eu já tive problema do trabalho na questão que ele falou da pressão e a falta de resultados. Eu queria saber se existe um limite para esse estresse, até aonde esse estresse pode vir a prejudicar ou não, se existe assim esse limite. Você falou seu nome? Leonardo. Desculpa aí. Eu que não prestei atenção. Bom, Leonardo, existe, né? Um estresse prolongado, ele vai gerar uma série de efeitos no nosso organismo, em função dessas substâncias, né, que são derramadas no nosso sangue. Né? Então, aquilo que eu falei, problemas de insônia, problemas de alimentação, ou comer demais ou comer menos, né? A depressão. Que mais que eu poderia citar? Problemas gástricos, taquicardia, problemas de pele, síndrome do pânico já é uma complicação. Capotar com o tempo carro menor. por falta de atenção. Falta de atenção. Tem pessoas que têm até mancha na pele, né? Sim, Podem chegar até esse... dermatoses, alergias. São umas somatizações, né? E a pele é um órgão, assim, é um dos principais órgãos de choque. Então, a maioria das pessoas, a primeira coisa que aparece quando você está no seu limite é na pele. Agora, as pessoas tomam choque em todo quanto lugar, já é um sinal de estresse? Como assim? Não, tem gente que toma choque. Quem já tomou choque? Deixa eu ver. Ó, tá vendo lá? Aí, ó. Ele está falando isso por minha causa. Ultimamente eu tenho tomado choque no meu carro o tempo inteiro. Eu tomo assim uns 5 choques. Mas isso não é da minha área, não, só mas eu sei abrir. responder, porque eu já Me perguntei ajuda. sobre isso. Aí eu falei com ele, não, eu estou tomando choque demais nesse Mas carro. é porque com o Não, tempo mas todo mundo seco, ali, ó, a maioria ali, ó. Me falaram que com o tempo seco, a energia do movimento que o carro vai produzindo, Certo. né? E o tempo seco, por algum motivo, aí os físicos é que vão saber se tem alguém Tem algum dessa físico área aí, aqui, né? Então gera esse choquinho. Então, o mecânico até me ensinou, coloca uma borrachinha assim pendurada no carro para encostar no chão, porque funciona meio um Fio terra. terra. E aí acaba o choque. Pronto. Fabrício, você está querendo perguntar também? Opa. Talvez a minha pergunta seja a pergunta de muitos, né? Talvez a gente, por pouca informação, não consegue diferenciar o cansaço do estresse. Tem diferença? E se tem, quais são? Olha, tem diferença sim. Eu acho que o cansaço seria ali o início, né? Quando você está ainda, como é que eu diria? Quando você está no início ainda, você sofre pressão, você tem o seu dia a dia agitado, corre-corre, né? O cansaço é aquela coisa que bastou uma noite de sono, uma boa descansada, um bom fim de semana, você melhora. O estresse você vai sentindo, vai continuar sentindo no seu corpo. Aquela taquicardia, ou um suor maior, um cansaço constante. Irritabilidade? Muita irritabilidade, oscilação de humor. Uma hora você está bem, outra hora você está muito irritado. Sabe? Então, mas o cansaço, ele é aquilo que você consegue se recuperar rapidamente. Uma boa noite de sono, um fim de semana, está resolvido. Mas se o cara tira no final de semana e vai para uma balada, ele não descansa, né? Como é que faz? Aí o estresse piora. Ou vai ali pulando, suando, será que vai tirar o estresse?
De uma certa forma, sim, porque ele vai fazer um exercício físico. Ah, né? então Ele está tá fazendo certo. uma atividade física, então ele está colocando para fora esses hormônios que Mas ele não vai ter liberou. resolvido ali a essência, né, Cláudia? Não nesse resolve caso, o né? problema. O problema, por exemplo, que se o Momento. que está gerando o estresse é um problema pessoal, né, ou um problema espiritual, ele não vai resolver isso, Isso. pulando o fim de semana inteiro. É verdade. Não vai adiantar nada. Momentaneamente, ele vai ter uma relação de prazer que vai gerar essas coisas que chama neuroendorfina, mas não sei o que aí que todo mundo sabe, e que vai dar uma harmonizada no seu sistema orgânico, metabólico, né, em si, e também no seu sistema de alma, no seu sentido de você estar fazendo algo que vale a pena, né? Então você se repagina e não vira uma máquina daquilo que o estresse faz, aquele desgaste por não realizar, né? Tá certo. Tem mais uma. Tem mais pergunta? Tem mais Pode dar. pergunta? Seu nome e sua pergunta. Isso. Meu nome é Cristiane. Eu gostaria de trazer à pauta uma questão que é muito real nas grandes cidades, que é o trânsito. Eu tenho percebido que as pessoas no trânsito elas estão assim, extremamente mal educadas. Eu não sei se é o trânsito que causa essa sensação de estresse ou se é o estresse advindo das situações diversas da vida dessa pessoa que leva com que ela chegue ao trânsito, chegue no momento ali de estar na direção de um carro e fechar cruzamento e fechar o carro do outro e xingar pessoas que nunca viram na frente e fazer tomar diversas atitudes que eu acho que no cotidiano talvez elas não tomariam, porque eu sinto que parece que as pessoas no trânsito elas ficam muito diferentes. Então, assim, eu não sei, eu gostaria que você pudesse me explicar se isso tem relação com o estresse, se é porque no trânsito, na direção de uma máquina, o ser humano realmente ele se torna diferente. Qual que é essa relação? Porque é uma grande dificuldade que eu encontro, é o trânsito. E não tem como a gente fugir dele, a gente precisa ir trabalhar todo dia, a gente precisa se deslocar, nem todo mundo tem a felicidade de morar perto do trabalho, da igreja. Por favor, eu gostaria da sua orientação. Como é que é seu nome? Cristiane. Cristiane. Eu acho, Cristiane, que, te ouvindo aí, eu fiquei pensando, eu acho que o carro deixa a gente com uma sensação de um pouco mais de poder, né? Principalmente carro grande, se for um carro... Eu vejo, às vezes, os motoristas de ônibus, né, achando que eles são os poderosos. Mas eu acho que é uma mistura das duas coisas. O trânsito das cidades hoje parado, muito carro na rua, isso já gera um cansaço e um nervosismo muito grande. Você, normalmente, ou está indo para o trabalho ou voltando, indo para um compromisso ou voltando, tem horário, tem uma série de coisas que você tem que, vamos dizer, resolver ou conseguir alcançar ali, né? E eu acho que uma coisa vai chamando a outra. Sabe? O estresse do trânsito, de muito carro, de buzina, o poder que às vezes as pessoas acham assim, eu estou protegido, estou dentro do carro, né? E o estresse de fora vão se unindo e gerando esse nervosismo cada vez maior. Acho que aí entra uma questão que as pessoas não pensam, todo mundo fala e passa batido. Eu posso aproveitar o tempo que eu estou no trânsito para fazer uma série de coisas que vão me tranquilizar mais. Eu posso ouvir uma boa música, eu posso aproveitar e estar orando ali dentro do carro. A oração é uma coisa muito positiva também. Falar daquilo que está me incomodando, né? E principalmente falar com Deus, com quem vai ter a solução para mim. Então, a gente pode criar hábitos e deve criar hábitos para o nosso dia a dia, para amenizar essa pressão e esse estresse que a gente vive. Entendeu? É interessante que ela falou da questão desse estresse externo, trânsito, e a pessoa chega de casa também não tem um sossego, né? Não consegue achar esse descanso em casa, então é pressão de fora, pressão dentro de casa, aí ele estoura, não tem como, né? Todos os lados. Você sai do trabalho, você pega o trânsito, você chega em casa, né? Não é? Então, Agora, o planejamento seria uma forma de evitar o estresse, o planejamento? sim, sim, com certeza. O planejamento ajudaria a diminuir o estresse. Porque muitas vezes a pessoa fica muito nervosa e muito irritada porque ela está ali dentro do carro pensando que ela vai ter que estar lá em casa, tem que fazer isso, aquilo, mais tarde ela vai sair, tem que ir não sei aonde. Se ela já tiver com isso tudo planejado, ela vai só estar dentro do carro. Eu falo que se a gente aprendesse a
estar por inteiro nos lugares, a gente sofreria muito menos. Se eu estou aqui com vocês, eu estou aqui. O que está acontecendo lá na minha casa? O que está acontecendo ali do lado de fora? Eu tenho que estar aqui inteira. Se eu estou dentro do carro e eu não tenho poder para mudar nada que está lá fora, então eu vou estar ali dentro do carro, dirigindo, ouvindo a música, fazendo a minha oração, o que eu tiver que fazer, mas vou estar ali inteira.